Olá, graça eterna, paz eterna. Pastor Elias Santos com mais uma ministração da graça apostólica, da graça eterna. Mais uma ministração boas novas. Hoje eu quero estar pregando, quero estar ministrando. O nosso tema é o plano eterno da salvação. Plano eterno da salvação é o nosso tema. Vamos orar, daqui a pouquinho estaremos retornando com a nossa ministração. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Cristo ressuscitado, Pai, continua usando as minhas pregas vocais, a minha vida, continua me usando como transmissor da Tua Palavra, para transmitir a Tua Palavra, para ensinar, para divulgar, para pregar a Tua Palavra. Pai querido, Pai Santo, me usa, pois irei fazer uso da Tua Palavra. Me usa porque assim é o que eu desejo, é assim que eu espero que o Senhor se utilize da minha vida para ministrar a Tua Palavra. Pai querido, todos aqueles que vão me ouvir, me assistir pela manhã, tarde e noite, que seja edificados, que seja totalmente transformado pelo poder da palavra. Aqueles que precisam se reconciliar contigo, que venham se reconciliar para viver uma mudança total, completa e gloriosa na sua vida. Pai querido, Pai Santo, é isso que eu te peço, é isso que eu já te agradeço. E todos que creem dizem amém, amém, graças a Deus. Amados queridos, nosso tema hoje eu quero estar ministrando sobre esse tema. Plano eterno da salvação. Quero falar de salvação, salvação eterna. Não quero falar de salvação de repente uma pessoa está se afogando e alguém vai e salva aquela pessoa do afogamento, ou então de uma dívida. Eu me lembro que quando eu era criança, meu irmão estava se afogando e eu, sem pensar, sem medir as consequências, eu vi meu irmão se afogando e automaticamente eu pulei ali naquele rio e automaticamente fiquei me afogando também ali. E naquele momento não tinha ninguém ali, não tinha ninguém, só tinha eu e meu irmão, estava deserto aquele local. E tinha uma linha de trem em cima da ponte. E do nada, não é coincidência, é Deuscidência, porque Deus não queria, Deus tinha um plano na minha vida, na vida do meu irmão. Deus não queria que a gente fosse embora naquele momento, na infância. E aquela pessoa ali, de repente, desceu do nada, ela chegou ali, mergulhou, tirou meu irmão e depois me tirou. Então a salvação que eu quero falar não é a salvação de uma dívida, não é a salvação de um afogamento, é a salvação eterna. Então eu quero estar ministrando sobre a salvação eterna, o plano eterno da salvação. No livro de João, capítulo 3, versículo 16, diz assim: porque Deus tanto amou o mundo, Deus tanto amou seus filhos escolhidos, tanto amor que deu seu Filho unigênito,
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O segredo é crer. Crer. Porque Deus tanto amou os seus filhos escolhido, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem crê, Elias Santos? Quem crê é aqueles que foram escolhidos, aquele que ele deu a fé dele para crer. Nem todos vão crer, porque nem todos têm a fé para crer. A fé de Deus é para o escolhido para crer. Aqueles que não crê, porque não recebeu esta fé de Deus para crer, não são filhos de Deus. Então ele deu, porque Deus tanto amou os seus filhos, quem ele escolheu, ao ponto de dar o seu único filho, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Só vai crer aquele que ele escolheu, aquele que ele deu a fé para crer, a fé dele, a fé de Deus para crer em Deus. O apóstolo Paulo, ele diz na sua carta, na sua epístola a Timóteo, primeira epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 15, ele diz assim: esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Essa afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Olha a afirmação do apóstolo Paulo, olha a humildade deste homem, deste pregador, ao ponto de se colocar como o pior. Olha só, por isso que ele diz, esta afirmação que ele está falando, esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Toda, não é pela metade, toda aceitação. Aí ele diz, Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Ele diz, Cristo Jesus veio ao mundo para salvar, veio ao mundo para morrer e ao terceiro dia ressuscitar, para salvar os pecadores, do qual ele se coloca como o pior. Aí ainda na primeira epístola do apóstolo Paulo, capítulo 2, verso 5, diz, pois há um só Deus, não há 2, 3, 4, 5 mil deuses, há um só Deus e um só mediador. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. O homem Cristo Jesus. O mediador é Cristo Jesus. Sem ele não há salvação. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Sem Cristo não há salvação eterna. Ele é o passaporte para o homem se salvar. É crer nele, é confessar que ele é o Senhor absoluto. Sem Jesus Cristo, sem o Cristo ressuscitado, não há salvação. Atos dos Apóstolos, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, Paulo e Silas, eles vão presos, depois de o apóstolo Paulo expulsar aquele demônio de adivinhação daquela jovem, que durante muito tempo seguia atrás de Paulo, dizendo, estes são homens de Deus, Paulo e Silas pregando, e durante muitos dias aquela mulher dizendo, esses são homens de Deus, e Paulo e Silas, ali, Deus deu a revelação que aquilo era o espírito de adivinhação, e Paulo expulsou aquele demônio daquela mulher, e automaticamente fizeram queixa de Paulo, aqueles homens que se beneficiavam daquele espírito daquela mulher, e prenderam Paulo. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 30,
Aí diz: então levou-os para fora e perguntou: Senhores, o que devo fazer para ser salvo? Então, quando Paulo e Silas estavam orando à meia-noite, os anjos do Senhor romperam a prisão, as cadeias, e Paulo e Silas foram libertos. Todas as correntes, todas as amarras foram quebradas e eles ficaram livres. E os carcereiros, aperreados, atormentados, eles tentaram até tirar a própria vida deles, porque se eles não fizessem isso, pela manhã seguinte, que os presos tivessem tudo fugido, eles iam ser executados e eles iam ser mortos, porque aquilo ali era o serviço deles, eles tinham que guardar com a própria vida. Mas Paulo e Silas disse: não, a gente está aqui, a gente não fugimos, né? Então levaram-os para fora e perguntaram-os. Aqueles carcereiros levaram Paulo para fora e perguntou: Senhores, que devo fazer para ser salvo? Que devo fazer para ter o que vocês têm? Versículo 31, Paulo e Silas respondem, e eles responderam: creia no Senhor Jesus e será salvo você e os da sua casa. Então Paulo respondeu: creia no Senhor Jesus, o segredo é crer, e será salvo você e os da sua casa. O segredo é crer. Se creres, confessares para o mundo que Jesus é o Senhor, isto é suficiente para a salvação. Efésios 2,8 diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de mim, não vem de você, não vem de ninguém, é dom, é presente de Deus. É crer, e só vai crer aqueles que receberam a fé de Deus para crer. Só vai crer aqueles que foram escolhidos para crer. Nem todos vão crer. Muitos crêem na criatura, muitos crêem nos ídolos, porque a fé deles são fé material, a fé tola, a fé materialista. Mas os filhos de Deus, ele tem a fé do Pai, a fé de Deus, para crer em Deus. Carta do apóstolo Paulo, Epístola aos Romanos, capítulo 10, versículo 9, diz assim: se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então só vai crer, só vai confessar aqueles que foram escolhidos desde antes da fundação do mundo, foram escolhidos para a salvação eterna. Então o apóstolo Paulo diz na sua epístola aos Romanos: diz, se vocês confessar com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor e crer em seu coração que Deus, Jesus é Deus, né? O ressuscitou dentre os mortos, aí vocês serão salvos. Isso aqui Paulo está falando há mais de 3.000 anos. Hoje, aqueles que confessaram, aqueles que crêem, já estão salvos. Já estão salvos, né? Filipenses, carta do apóstolo Paulo, epístola à igreja de Filipe. Filipenses capítulo 2, versículo 5 diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação a ser igual a Deus. Este é o plano perfeito da salvação, o plano eterno, o plano maravilhoso, o plano eterno da salvação, que hoje já não é mais planos. Nós dizemos que é plano humanamente falando, mas
Era plano antes de Jesus morrer na cruz. Era plano ainda, mas depois que ele morre e ressuscita, Tetelestai. Agora, aqueles que já são filhos, mas por algum motivo se afastaram, precisa se reconciliar. Precisa se reconciliar, confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração. Uma vez que o filho se reconcilia com o pai, por algum motivo, ele é feito um casal, o casal se ama, mas houve uma briga, uma discussão, e eles ficaram um sem falar com o outro. Precisa se reconciliar. Então, hoje, é isso que precisa. Já é filho, mas precisa se reconciliar com o pai. Precisa confessar com a boca que Jesus é o Senhor e crer de todo o coração que Deus, Jesus Cristo é Deus, que Ele ressuscitou dentre os mortos para salvar, né? Confessar com a boca que Jesus, o Senhor, Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Confessar que Jesus é o Cristo ressuscitado, aquele que morreu para salvar, como nós lemos em João 3,16, porque Deus tanto amou aos filhos que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todos aqueles que são filhos, que crê, eles têm a vida eterna. Eles têm a vida eterna. Eles são nova criatura. Eles estão salvos para viver eternamente com o Pai, para reinar eternamente com o Senhor. Você quer se reconciliar neste momento com Ele, para a qualquer momento que você dormir, seu coração parar de bater, essa bolha que pulsa sangue parar de bater, teus olhos fecharem e você se acordar nas mansões celestiais para viver eternamente? Você quer se reconciliar, confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer de todo o teu coração para a salvação? Eu vou orar por você. Você que crê e quer se reconciliar, coloque seus comentários aí, coloque seu nome, que eu vou estar orando, não só agora no vídeo, mas nós vamos estar orando pela madrugada. Todos aqueles que estão inscritos, têm os seus nomes escritos, nós estaremos orando pela madrugada, na oração das causas impossíveis, impossível para o homem, humanamente falando, mas possível para Deus. Vamos orar nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, eu oro neste momento, todos aqueles que estão confessando com a sua boca que Jesus é o Senhor e crê de todo o coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Reconcilia, Pai, esses que estão se reconciliando, esse Senhor, esta senhora, este jovem que está se reconciliando. Pai, eu oro, dá força para que eles possam caminhar, para que eles possam dizer não para o mundo e sim para o Senhor. Pai querido, Pai santo, todos esses que estão confessando com a sua boca, eu oro, eu clamo, eu intercedo por todos. Pai querido, Pai santo, dê força para seguir, para caminhar contigo. Pai, é isso que eu te peço, é isso que eu te peço, é isso que eu já te agradeço, em nome do Cristo ressuscitado, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Eu te louvo, te exalto, desde agora e para todo sempre, declarando que todos que confessaram estão salvos, salvação eternamente, salvação eterna. Pai querido, Pai santo, eu te agradeço desde agora e para todo sempre. E todos que fez essa oração comigo, diga amém, amém, graças a Deus.
Amados, queridos, santos, nunca se esqueça, o Cristo ressuscitado, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, te ama e eu também. Fica aqui a minha participação. Amanhã estaremos retornando com mais uma ministração da graça eterna, da graça apostólica, das boas novas de salvação. Tchau, 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 tchau. Graça eterna, paz eterna.